povo, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre o parágrafo de desenvolvimento. Do mesmo jeito que eu falei naquele vídeo anterior sobre o parágrafo de introdução, para fazê-lo de forma rápida, isso eu vou tentar fazer também com o parágrafo de desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento, ele não é tão simples quanto o parágrafo de introdução, que na introdução é rapidinho, tema, tese e os dois argumentos, né? Você tem esse negócio mais rápido e não precisa de muito conhecimento para desenvolver. Já no parágrafo de argumentação, você precisa de mais conhecimento. A dica que eu vou te dar tem que conversar, né? Tem que ser ali relacionado com o que você sabe. Porque eu também esquematizei o meu parágrafo de desenvolvimento em um raciocínio, em um esquema, uma estratégia, do grego estratégia. Mas, novamente, eu não estou trazendo frases prontas, eu não estou trazendo aquela dica, isso aqui vale para todo tema. O raciocínio vale para todos os temas, praticamente todos os temas, mas não tenho frase pronta. Então, não vai encontrar isso aqui no meu texto. Você vai encontrar o quê? Um esquema, uma estratégia, um raciocínio que vai te ajudar a fazer um texto mais autoral, que vai te ajudar a fazer um texto mais independente dessas cópias, né? Desses pseudotextos que a gente encontra por aí, que quando mal relacionados com o nosso tema, com o nosso texto, fica uma grandíssima porcaria. Então, para que você fuja disso, vamos aqui para o esquema, vamos para a estratégia, tem que deixar de preguiça, tá? Não é algo que vai se concretizar do dia para a noite. Você começa a fazer agora e você vai perceber semanalmente o seu progresso, viu os erros da redação anterior, corrigiu na redação posterior. Não é nada milagroso não, tá? Não existe esse milagre em redação. É sangue, suor e lágrimas, tá? Força, fé e inferno, tá bom? Vai que dá certo, tem que dar certo. Aqui, no parágrafo de desenvolvimento, no parágrafo de argumentação, eu preciso de quê? Eu preciso da opinião, tá? Que é aquilo que eu deixei no parágrafo de introdução. Se lá no parágrafo de introdução eu disse a fome, né, embora combatida, persiste no Brasil devido à desigualdade social e ao capitalismo. Pronto, cheguei aqui onde eu queria chegar. Eu disse que a fome se deve à desigualdade social. Então é isso que eu tenho que retomar na primeira linha ali, no primeiro período do meu desenvolvimento. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar qual é a causa, tá? Qual é o motivo, razão e circunstância para que exista essa desigualdade social no Brasil. É só você explicar de onde vem essa desigualdade, né? Por que cargas d'água ela existe no Brasil? Pronto, explicando isso, você põe a causa do teu argumento. E por último, para fechar o raciocínio, porque toda frase, todo período, todo parágrafo é um raciocínio que é construído. E esse raciocínio, ele tem início, meio e fim. E você vai apresentar uma conclusão lógica para o seu desenvolvimento, tá? Não é a conclusão do texto, preste atenção, deixe ser abestado. É a conclusão do seu desenvolvimento, a conclusão da sua argumentação. Cada parágrafo de argumentação vai ter essa mesma estrutura. Então, você vai ter uma conclusão para o primeiro desenvolvimento e uma conclusão no segundo desenvolvimento, assim como você vai apresentar um argumento e uma explicação em cada um desses parágrafos. Não dá para fugir disso, senão seu parágrafo vai ficar incompleto, senão vai ficar pontas soltas e o corretor vai perguntar, por quê? Sim, e daí? Entenderam? Então tem que ser completinho. Partiu já da opinião que você tinha deixado na introdução e se posiciona, viu? Diz que é bom, que é ruim, que é negativo, que é positivo. Faz uma avaliação assim para ficar claro o seu posicionamento. Depois explica de onde vem aquele problema. E por último, conclui o raciocínio. Essa conclusão geralmente é o efeito do problema. Qual é o resultado daquilo? Você me disse que existe uma desigualdade que corrobora a fome no país
explicou que essa desigualdade vem do quinto dos infernos e colocou a conclusão do raciocínio. Que conclusão é essa? O efeito. Qual é o efeito de haver desigualdade e fome no país? Ah, professora, o efeito são mortes, o Brasil continuando como um país subdesenvolvido, né, mostrando para o mundo toda a nossa miséria. Pronto. É isso que eu quero que vocês entendam. É essa a estratégia, tá vendo? E é totalmente linear. Você põe o argumento, explica o argumento e conclui a tua ideia. Não foge dessa estratégia, não. Segue essa estratégia nos 2 parágrafos de argumentação que você vai ver como vai funcionar, tá? Eu prometo, assim como eu garanto a introdução, eu garanto que isso aqui funciona também. Agora você tem que botar a canetinha aí para funcionar. Bora gastar essa tinta preta escrevendo parágrafos de argumentação para treinar. Não existe uma fórmula mágica. Então vamos aqui. Disse que é fácil e vou comprovar que é fácil. Olha o rascunho que eu deixei aqui para vocês. Eu digo que é um rascunho porque eu fiz agora, assim, né, a louca, bem rapidinho para gravar logo o vídeo e assistir Netflix, tá bom? Então, vamos aqui observar. De novo, eu separei por cores. Se você observar aqui, esse primeiro período está em preto porque é o argumento. Esse segundo período está em azul, que é a minha explicação. E esse terceiro período está em roxinho, porque é a conclusão do raciocínio. Do jeito que eu coloquei o esqueminha, eu desenvolvi lá. É linear. Vê se você entende sem eu te explicar esse parágrafo. Vê se você entende sem eu acrescentar nenhuma outra explicação. Entende, meu povo, entende, porque por mais que seja simples, é absolutamente funcional. E é isso que o Enem quer de você, que é um projeto de texto estratégico e que funcione, tá? Se você observar, não tem palavras difíceis, porque para falar corretamente não precisa de palavras difíceis, tá bom? Isso é outra coisa, é outra história, mas está extremamente organizado. E essa organização é o que salva vidas. Sabe, eu sou professora, eu corrijo muitas redações, eu tenho 13 turmas de redação, 13. Para corrigir prova parcial, prova bimestral, laboratório de redação, simulado, o inferno. Tudo, né, é correndo atrás da Débora com as redações na mão. Tudo bem, sem problemas. O que eu gosto de corrigir? Textos organizados. Sabe aquele texto enorme de 30 linhas, mas que tem todo um encaminhamento, que tem todo um raciocínio organizado? Gente, isso é o sonho. Às vezes tem até algum desvio que eu não vejo na primeira leitura, porque o texto flui, porque o texto é rápido, porque eu não fico me enganchando na leitura. E eu não me pergunto nada. Tá lá, tá tudo dito. Me disse tudo. Eu vou perguntar o quê? Nada. Eu vou dar 1.000 para ele com ódio no coração porque eu não achei o motivo para não dar. Entenderam? Então é assim mesmo. Ó, vamos lá. Disse que aqui o pretinho, ó, é a opinião. A princípio, a disparidade econômica do país mostra-se como um agravante para a subalimentação, o que se faz preocupante, já que a elite é composta por apenas 10% da população. Débora, cadê a fonte desses 10%? Gente, provavelmente é o IBGE, eu não sei porque eu vi esse dado há muito tempo. Então, eu não coloquei porque eu não tenho certeza. Mas vai lá no texto de apoio e dá aquela pescada, porque com certeza no texto de apoio tem alguma informação que você pode usar para comprovar. Débora, mas e o repertório? O repertório você arranja outra informação, uma informação sua que não esteja lá nos textos de apoio. O que eu quero que você observe aqui? Que esse primeiro período que está escrito aqui em preto até esse ponto final, é só isso aqui, ó. É aquela opinião que eu deixei lá na introdução e que eu desenvolvi aqui. Aqui a fome, ó. A fome é a subalimentação, tá? E a opinião que eu disse, faz uma avaliação.
coloca se é positivo, se é negativo, se é bom ou se é ruim. Tá aqui, ó. Eu disse que é preocupante. Entenderam? Pronto. Então aqui é a minha opinião. Aí eu tenho que explicar o porquê. De onde é que vem essa desigualdade social? Desigualdade social, Débora, tá aqui. Você leu isso aqui? Disparidade econômica. Essa expressão é o meu sinônimo para desigualdade socioeconômica, tá? E aí eu vou explicar, ó. Essa diferença entre classes provém do processo de colonização, o qual se deu por extração de recursos e exploração de mão de obra, necessitando assim da manutenção do quadro de pobreza extrema para que o domínio do colonizador prevalecesse. Explica, não explica não? Ó, desde o início da nossa colonização, o que prevaleceu? A exploração da mão de obra e a extração de recursos. E o domínio de qualquer colonizador, o domínio em qualquer situação, se dá por quê? Por uma manutenção de desigualdade. Tá aqui, ó. O colonizador, né, criou a situação de desigualdade e fez com que ela se mantivesse, para quê? Para que ele continuasse no domínio, para que ele continuasse no poder. E funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Como o Brasil é um país jovem e de independência também recente, né, que a nossa independência foi em 1822, a gente pode justificar a partir, né, desse processo. Por isso que eu coloquei aqui. Entenderam? Eu nem preciso me alongar. Esse período aqui que está em azulzinho, ele explica direitinho o meu raciocínio, explica direitinho a minha opinião e já tem o meu repertório sociocultural com a colonização, que só serviu, tá aqui, que só serviu em toda a história como repertório sociocultural mesmo. Ô, desgraça. Depois, o que eu coloco? A conclusão do raciocínio. Como é que eu concluo o raciocínio? Eu disse aqui, ó, eu tenho que apresentar um efeito, um resultado. Qual é o resultado dessa desigualdade social? A fome, tá? A fome. Tá aqui. Logo, com a permanência de mortes por fome, tá aqui, ó. Subalimentação. Com a permanência de mortes por fome, o Brasil ainda se classifica como subdesenvolvido, retratando todo o seu atraso social. Ahá! Fechei o meu raciocínio, concluí a minha ideia. É isso que é o efeito aqui do meu parágrafo de desenvolvimento. Não confunda com o efeito da proposta de intervenção, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. Eu estou falando dessa estratégia, ó. Não facilita? Quando você compreende essas partes, quando você compreende o que precisa, o que é essencial para o parágrafo, gente, isso esclarece. É o momento de epifania, é o momento clariciano que você tem para construir a sua dissertação argumentativa. Então, eu proponho que você faça o segundo parágrafo desse texto. Lembra lá da outra aula que eu falei do capitalismo? Pronto. Aí, como é que você vai organizar isso para mim? Eu vou apagar aqui para deixar o tópico para você desenvolver. E aí você vai tentar desenvolver, vai comentar aí para mim nos comentários desse vídeo se você conseguiu ou não conseguiu, tá bom? Deixa eu colocar o tópico. Ademais, lá no parágrafo de introdução, o outro argumento é o capitalismo, né? Ademais, vale que o sistema
Pronto, sistema econômico em vigor. E aí você vai desenvolver para mim. Como vai desenvolver? Relaciona a fome, né? Como que esse sistema econômico ajuda na manutenção dos casos de fome e se posiciona. É vergonhoso para um país agrícola? Com certeza, né? Se posiciona. Ponto final. Depois desse ponto final, você tem que trazer quem? A causa. Deixa eu pegar outro pincelzinho aqui. Você tem que pegar a causa. E aí você vai dizer: tal situação se dá, persiste, ocorre, tá? Coloca alguma coisa nessa linha de raciocínio. Tal situação, o capitalismo, né, o sistema econômico vigente, associado à fome, né, de maneira vergonhosa para o nosso país agrícola, né, para o nosso país que vive de agropecuária, provém de quê? Aí você vai explicar que a comida, os grãos, a carne, as frutas, isso tudo é produto. Há uma mercantilização do alimento. E ainda que o Brasil seja um país de base econômica agrária, nossos conterrâneos, né? Nossos co-cidadãos morrem de fome. Morrem de fome. Você pode até mencionar a Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Nesse livro, que é uma espécie de diário, ela menciona quando ia, né, na feira, quando ia ao supermercado, quando ia ao açougue, nem os restos, nem os ossos, nem os tomates estragados queriam dar a eles, né, aos pobres. Era preferível jogar no lixo a alimentar uma pessoa em condição, em situação de fome. Então, você vai justificar que esse sistema econômico está relacionado à manutenção da fome pela mercantilização dos alimentos, tá? A água, a comida, tudo é produto, tudo é mercantilizado. Sendo assim, é inacessível às pessoas que não podem pagar por ela. E qual é o efeito disso? Qual é o efeito dessa mercantilização dos alimentos? Pensa em desculpa. Pensa em uma consequência. Ali a gente colocou logo, aqui a gente coloca dessa forma. Dessa forma, e aí acrescenta para mim aqui o efeito. Pronto. Deixei para você o raciocínio e você vai desenvolver essa estratégia para mim. Depois comenta aí para gente se deu certo, se não deu certo, quais foram as suas dificuldades para a gente poder te ajudar, tá bom? Um grande beijo. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham curtido. Passem aí para os amigos, curtam, compartilhem e cola na gente que é sucesso. Tchau, tchau. Até mais.